Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Foco no Imobiliário Podcast. Esse é o podcast do mercado imobiliário. Hoje nós temos aqui um convidado super especial. Esse convidado ele traz uma bagagem riquíssima de conhecimento dentro do tema que nós vamos abordar. E olha que chique, gente, esse convidado é internacional. Ele veio diretamente do Mar del Plata, na Argentina. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui Norberto Miletti. Ele é síndico profissional. Como síndico, ele tem uma experiência vasta de mais de 10 anos. E ele também é proprietário da Destra Síndico Profissional e também sócio da Águila Estratégia Imobiliária. Seja muito bem-vindo ao Foco no Imobiliário, Norberto. Obrigado, Mônica. Um prazer estar aqui. Desde já eu te agradeço pelo convite. Fiquei lisonjeado, de verdade. Ah, que bom. E é sempre bom, né? Estar presente nos movimentos, trazendo um insight, trazendo um conhecimento. Tanto do meu lado como do lado de você, né? Porque sempre aprender é bom, né? Muito bem. Nossa, eu que fico muito honrada, né? O Norberto já é um conhecido, né? A gente faz alguns trabalhos juntos, dúvida, né, sim, Norberto? Sim. E eu trouxe aqui esse mega experiente síndico profissional para falar de um tema que faz parte da nossa vida. Sim. É o nosso dia a dia, né, Norberto? Sem dúvida. Condomínios. Se você não morou, você vai morar ou você está morando num condomínio ou vivendo até mesmo trabalhando num condomínio residencial ou comercial. Né? Seja comercial, seja residencial, o condomínio faz parte da nossa vida. Norberto, quanta demanda dentro de um condomínio, né? Não, sem dúvida. De fato, eu falo que o condomínio é uma máquina, né? E tem os engrenagens aí que tem que estar funcionando o dia todo e você tem que estar preparado para que isso funcione de uma forma que não pode parar. E aí você tem um síndico profissional que está para trazer a solução, né? Para tudo isso daí. Para tudo isso funcionar, né? É uma grande responsabilidade. Antes da gente partir para o nosso tema, o nosso tema de hoje vai ser sobre condomínio, as demandas de condomínio. No final, eu vou dar ainda para eles, Norberto, um bônus. Vamos falar um pouquinho sobre LGPD em condomínios. Será que os condomínios precisam se adequar à LGPD? Antes disso, vamos trazer aqui para o nosso público um esclarecimento importante. Muitas pessoas não sabem a diferença do síndico profissional para o síndico morador. Você poderia falar um pouquinho disso para a gente? Sim, sem dúvida. O síndico profissional, ele tem técnica, tem conhecimento, tem bagagem, tem experiência. Então, isso faz com que dá toda a sustentação para o condomínio. Já o síndico morador, muitas vezes, ele trabalha na emoção ou na boa vontade. Na verdade, condomínios, às vezes, não tem uma pessoa capacitada dentro do condomínio e acaba sendo eleito uma pessoa que, né, não tem o conhecimento certo, mas por uma necessidade acabam elegendo uma pessoa que tem sua família, tem sua responsabilidade, tem seu trabalho e tem que se dedicar ao condomínio. E isso muitas vezes acaba pecando aí no curto e longo prazo também. Certeza. Porque não tem a capacidade, não tem a força para você fazer que isso funcione dentro do condomínio. Então o síndico profissional tem toda essa experiência, essa bagagem para dar uma sustentação melhor, um andamento melhor para o condomínio. Perfeito. E para você, o que você precisa para ser um síndico profissional e quais assim, seriam as maiores responsabilidades, habilidades de um síndico profissional? Então, assim, eu vejo que o síndico tem que, assim, no meu caso, eu trabalho com 3 pilares, né? A parte de comunicação clara, uma gestão financeira e técnica e a parcialidade. Então, o síndico profissional, na minha visão, a comunicação clara faz toda a diferença. Hoje, 70% dos problemas é falta de comunicação. Com certeza. Então, se o síndico tiver uma boa comunicação para a comunidade, muita coisa resolveria. Por exemplo, às vezes não é nem culpa do síndico, né? Existem situações que acontecem dentro do condomínio. Aí, coisa simples, por exemplo, um trinco de uma janela quebrada. Sim. É uma coisa simples. Mas às vezes que esse trinco é mais difícil de resolver que trocar a janela.
porque você precisa de um profissional para trocar o trinco. Exatamente. O condomínio muitas vezes não tem um profissional para fazer essa manutenção. Sim. Você tem que contratar alguém de fora. Quando você fala que tem que trocar um trinco para alguém de fora, a pessoa muitas vezes, por ser um trabalho pequeno, não vai. Você precisa do orçamento para apresentar. Então, é todo um processo que você tem para chegar à conclusão da manutenção e que muitas vezes não depende do síndico, depende dos outros. E se você não faz a comunicação certa para isso, uma comunicação clara, o condomínio que avistou esse trinco quebrado, aí passa um dia, passou 2, passou 3, uma semana talvez, e aí começa toda aquela confusão. Ou nos grupos, se o síndico está dentro do grupo, pode até se defender. Mas aí encontra um morador no elevador, na área da sé. Tá vendo? O síndico não resolveu, já tem 2 semanas. A culpa é do síndico, né? A culpa é do síndico. Então, assim, de fato é. Mas se você passa uma comunicação clara, foi visto essa situação, está sendo providenciada, já foi contratado o profissional, está demorando porque o profissional ainda não fez o orçamento. Sim. Então, essa comunicação tem que ser feita. Porque aí você evita essa situação com essa pessoa que apontou o problema de fato tem um problema, mas você não levou o que está sendo feito para isso. Com certeza. Uma boa comunicação, né? Seja em qualquer área, né, gente? É importante você ter essa comunicação clara. E quando você é uma pessoa preparada, como um síndico profissional que estuda, né, para isso, para se preparar, né, para esse mercado de atuação aí em condomínios, essa comunicação, ela vamos dizer assim, ela é uma barreira para conflitos, né, futuros, né, demandas, evita, né, esses conflitos muito comum dentro dos condomínios. Sim. Então, eu entendo que o síndico morador, então, ele acaba acumulando, né, funções que às vezes ele não está tão preparado para exercer com as funções da vida dele, né? Sim, então, claro. Assim, o síndico morador tem sua responsabilidade para no seu trabalho, na sua família, no seu dia a dia. Sim. Então, você trazer uma gestão dentro do condomínio não é simples, não é só pagar a conta. Simples. Então, tem que ter, além do preparo, tem que ter o tempo para se dedicar a isso. Com certeza. E hoje os condomínios cada vez estão mais exigentes na prestação de conta, na manutenção, no controle. Né? É muito cobrado, de fato. E o síndico profissional é aquele profissional que vai realmente estar ali com o tempo dele, né, disponível para atender essas demandas de uma forma profissionalizada. Sem dúvida. Né? Excelente. E o outro pilar que eu te falei é a imparcialidade, né? Que eu entendo que é importante quando o síndico é morador, muitas vezes tem um convívio mais próximo com algum amigo ou até um familiar e não existe a parcialidade, ou seja, é imparcial, ou seja, você como síndico tem que ser imparcial porque você tem que trabalhar em cima do regime interno e convenção. Exatamente. Então, quando o síndico morador tem, às vezes, uma amizade ou alguém familiar, acaba não fazendo o que deve ser feito e abre precedente também. Porque a questão ele acaba sendo parcial, né? Isso convívio, às vezes, porque ele é morador, ele mora ali, né? Então, o síndico profissional, na maioria das vezes, ele não mora, né, naquele condomínio. Pode ser que ele more, né? Sim, pode. Mas, assim, ele vai atuar em vários condomínios diferentes e realmente a questão da imparcialidade é um diferencial muito grande. Sem dúvida. O síndico profissional, ele não está no dia a dia no condomínio. Então, você não tem contato com os... Faz aquela amizade, né? Então, ele trabalha mais na legalidade, na lei, no regime interno, na convenção. Então, isso é muito importante. E a outra, a gestão financeira e técnica, né? Sim. Embora o síndico não precisa ter um conhecimento geral de tudo, mas ele tem que ter sua expertise para gerenciar finanças, para verificar os balancetes, para analisar onde que o condomínio assim, não é uma empresa que busca lucro, mas ela também não pode estar no prejuízo. Sim. Então, o síndico tem que analisar isso aí e analisar se de fato há uma necessidade de ajuste de contratos ou até mesmo de taxa de condomínio. Sim, claro. E isso aí faz toda a diferença quando o síndico tem esse conhecimento, tem essa bagagem, né? E a parte técnica também.
condomínios antigos, sobretudo, sempre está em obra, né? Sim. E às vezes são obras voluptuosas, são obras grandes, fachada, de meses, né? De meses, impermeabilização, nossa. Então, além do dor de cabeça que isso traz, obra, né? Não tem jeito. Claro. Ele tem que ter a expertise para gerenciar isso aí, como que vai ser feito, os orçamentos, a planilha quantitativa para apresentar um bom orçamento na assembleia, porque se você apresenta um orçamento de uma empresa X, com valor acima, outro valor abaixo, e não está equalizado, você não dá transparência para saber se a empresa de fato está cobrando mais por quê, ou está cobrando menos por quê. Exatamente. Então, existe uma planilha de quantitativo que tem que ser feita, inclusive, por um profissional na área para equalizar isso aí. E aí você faz uma assembleia boa, apresenta um orçamento das empresas, e aí equaliza e você consegue contratar alguém. E essa parte técnica, você tem que ter essa experiência para gerenciar isso aí também. Com certeza. A questão da prestação de contas, né? As pessoas querem saber, né, para onde que esse dinheiro foi, né? Como ele está sendo investido, de que forma. Sim. Esse esclarecimento é muito importante. Olha, gente, muitas pessoas, eu abordei esse assunto com você, porque muitas pessoas me perguntam, eu como advogada atuo, né, também na área de condomínios, mas por que a gente tem que contratar um síndico profissional? Qual a diferença do síndico profissional para o morador? Né? Eu sempre dei para eles uma noção, mas hoje aqui o Norberto trouxe para a gente, assim, um esclarecimento, né, que eu creio que vai ser útil aí para os nossos ouvintes entenderem até, porque... E até alguns condomínios, eles são um pouquinho resistentes com a questão do síndico profissional. De fato, isso acontece muito. Quando a gente participa da concorrência, digamos assim, muitos falam, mas o síndico profissional não está no condomínio. De fato, né, a figura do síndico profissional, ele tem os compromissos e, de fato, não está todo dia. O síndico profissional tem um gestor. Ele tem que gerenciar para que as coisas estejam funcionando de forma correta. Sim. Mas parece como que os moradores precisam daquela figura dentro do condomínio, né? Exatamente. O síndico está lá. E muitas vezes não é assim que funciona. Exatamente. Porque o próprio síndico morador, muitas vezes, não tem a capacidade para gerenciar um problema que acontece à noite, por exemplo. Exatamente. Então, nem sempre ele está ali disponível 24 horas no condomínio, né? Ele tem, às vezes, o dia dele. O meu condomínio, por exemplo, ele tem uma síndica profissional. E ela é super presente. Ela, nossa, é uma pessoa assim que a gente fala no grupinho que tem do WhatsApp para ela, um grupinho fechado, né? Mas a gente consegue ter acesso para ela. E ela responde rapidamente. Quando precisa ir, ela está lá. Então, assim, a nossa experiência no meu condomínio residencial com síndico profissional está sendo muito positiva. Que bom, é isso aí. Muito positiva. Mas agora, Norberto, a gente pode passar aqui para nossa roda. Vamos fazer um bate-papo aqui, gente. Uma coisa mais descontraída no sentido de que as demandas de condomínio, elas já são muitas, né? E são demandas, às vezes, pesadas, né, Norberto? Então, a gente vai tentar dar uma leveza aqui nisso para esclarecer algumas dúvidas. E eu pincelei aqui algumas coisas que chegam para mim. Chegam no meu direct, no Instagram, nas minhas redes sociais. Meus clientes me perguntam. E eu falei assim, eu vou fazer um apanhado aqui de algumas perguntinhas mais comuns que às vezes dão muitas polêmicas, né? Porque é muita coisa, gente. É muita coisa. Por exemplo, vamos começar aqui, Norberto. Sou obrigado a ir à assembleia? Posso mandar alguém no meu lugar? Não, você não é obrigado. Deveria você estar na assembleia porque os assuntos são assuntos, pode ser assunto polêmico e que a assembleia que decide. Mas todo mundo vai pagar essa conta, independente de estar presente ou não. Então, não é obrigado, deveria estar na assembleia, mas se não puder, você pode estar sendo representado por alguém de sua confiança com uma procuração. E aí uma procuração, tem que ter uma procuração para isso. Tem que ter uma procuração, né, com assinatura reconhecida e tal, para que ele represente essa pessoa, né? Aquela unidade, unidade. Então, assim, é importante. Hoje, algumas administradoras fazem assembleias híbridas, que também auxiliam um pouco também, porque a pessoa, às vezes, que está trabalhando ou está em outro lugar, ele consegue participar de forma online e ter... fazem híbrida. Excelente, essa eu não conhecia, então, não. E aí é interessante porque, de fato, a pessoa, por estar em outro lugar, ele consegue ir acompanhando de forma online.
Então, assim, é uma forma que consegue absorver mais condôminos em uma assembleia. O presencial, quando não puder participar, de fato seria interessante a pessoa mandar um representante para acompanhar, né? E Sim. Inclusive até votar. Isso que eu ia te perguntar, ele pode se manifestar, né? Então, claro, pode votar. Sim, com procuração, ele dentro dessa assembleia, ele pode se manifestar. Ele vai ter poderes nessa poder. procuração para ele poder se manifestar, votar. Votar, né? Isso aí, o próprio proprietário vai dar esse poder para ele. Excelente. Então, gente, primeiramente, não deixem de participar das assembleias. É importante a presença, né, da gente nas assembleias. Eu sei que às vezes pode ser uma coisa um pouco maçante, desgastante, mas, né, você tá ali presencialmente ou não podendo ir, né, sendo representado é importante, né? Sem dúvida, sim. A outra perguntinha que chega pra gente é: posso reformar meu apartamento sem avisar para o síndico? Não, pelo amor de Deus, não faz isso não. Não pode não? Não pode. Tem que avisar. Tem que avisar, tem que informar para o síndico tem que analisar a documentação. Acho que a NBR 16.280 que fala sobre os documentos que tem que apresentar. Então, assim, tem que ter o RT, tem que ter um profissional qualificado, tem que ter o projeto. É claro que depende muito da obra que vai ser feita, mas precisa sim informar o síndico para ele analisar a documentação e dar o de acordo para fazer a obra. Então, assim, em alguns condomínios que, porventura, o morador começar a fazer uma obra, aí a portaria tem que estar atenta para avisar o síndico, né? Porque às vezes o síndico, sim. se a pessoa começar a às vezes o morador nem sabe, né, que precisa avisar, de fato, né? Também. Então, se há um movimento de obra e tal, a portaria ou até mesmo o condomínio tem que avisar o síndico para tomar providência. Mas, de fato, tem que ter, sim, avisar e o síndico aprovar essa obra aí. Excelente informação, porque assim, ainda mais nessa época do ano, né? Sim. Final de ano, muita gente reformando, mexendo em apartamento. E aí, quando a gente vai na mídia, a gente escuta umas coisas assim, esdrúxulas, tipo, a pessoa estava fazendo a obra por conta, caiu não sei o quê, o síndico não estava nem sabendo, mas como que o síndico vai adivinhar? Pode ser por esse movimento aí, né, da portaria, tudo. Mas é uma responsabilidade, né, gente? É muito importante dar esse aviso, sim, para o síndico. E apresentar os documentos. E apresentar toda a documentação que se exige, né, para uma obra. Perfeito, agora vocês já não estão, né, mais sem essa consciência, né? E outra coisa agora, então, Norberto, que agora todo mundo tem pet, né? Todo mundo tem um cachorrinho, tem um gatinho, tem um bichinho em casa. Tem um pet em casa, o condomínio pode proibir? Não pode proibir, não. De fato, não pode proibir. Sim, pode fazer o regimento interno, as normas direcionadas a animais, né? Sim. Aí sim, você pode estar direcionando normas para que sobre o barulho, sobre a circulação na área comum, na circulação do elevador, como que vai ser feito. Então, isso você pode colocar no regimento interno para que o dono do pet tenha o conhecimento e saiba o que tem que ser feito. Inclusive, até se defecar no condomínio, que já acontece, fazer a limpeza, porque isso pode gerar uma multa. Então, isso tem que estar o proprietário do pet, né? O dono do pet. Do pet, o dono não do deixar pet. aquilo ali, né? Assim, porque muitas vezes acha que é responsabilidade do condomínio ou da limpeza fazer essa manutenção. E não é. Não é. É do proprietário do pet, ou do dono do pet. Então, isso é importante estar tudo no regime interno para que o síndico possa cobrar se porventura acontecer alguma coisa. Tem dentro do condomínio, tem pessoas que não gostam de pet, né? Sim. A gente não pode... E aí tem que conviver. Então, é nessa convivência que precisa ajustar as coisas. É tudo questão de organização e bom senso. Sim, sem dúvida. Bom senso. Tem um pet, você tem que ser responsável por aquele bichinho que está sobre o seu comando, né? E, assim, cuidar para você não atrapalhar a vida do seu, né, vizinho ali, do condomínio. Inclusive, o bom senso que você falou, por exemplo, tem gente que não sobe no elevador se tem cachorro. Sim, por verdade. Medo e tal. Dá mais dependendo do porte do cachorro, a pessoa, né? Então, assim, o bom senso começa aí, entendeu? Então, há você está numa comunidade, então você tem que enxergar o próximo, não só o seu lado, né? Condomínio é isso, né, Norberto? A gente está convivendo dentro de uma comunidade. Sim. Nós estamos compartilhando
muitos espaços comuns, Sim, sim. né, nas áreas comuns ali, até mesmo dentro das nossas unidades, né, individualizadas, todos temos que ter nessa responsabilidade e esse bom senso, Sem né, dúvida. para um bom convívio, Uhum. né. Outra coisa posso alugar meu imóvel por temporada? Nossa, Tipo esse aí- Airbnb? Esse é polêmico, né? polêmico Esse é mesmo. polêmico. Então, atualmente os condomínios novos, eles já estão se direcionando para uma convenção já própria para isso. Mas o problema são os condomínios antigos, né? É verdade. Então, se não tiver na convenção, de fato não pode. Então, tem que regularizar a convenção para isso. E aí tem uma assembleia com coro específico para mudar a convenção, no caso de querer fazer uma alocação da Airbnb. Mas isso é uma decisão da assembleia, dos condôminos. Mas não, se não está no regimento, se não está na convenção, não no regimento, não. Se não tiver na convenção, não pode. Perfeito. Isso que o Norberto está falando foi um entendimento até do STJ, né? Que por ter muitas ações nesse sentido, as pessoas querem usar a unidade para Airbnb, a maioria dos condôminos não aceita, a pessoa entra na justiça, não existe na convenção, então até o próprio Superior Tribunal de Justiça decidiu dessa forma. Se tiver na convenção, ok, passou pela Assembleia, um quórum especial ali, específico, né? Ok, se não tiver, né, vai ser proibido. E eu, como advogada de condomínio, eu já fiz 2 convenções, né? Eu já participei de algumas assembleias que não passou. Não passou. A maioria votou contra. Né? Prédios, assim, geralmente eram prédios menores, assim, menos apartamentos. Tipo, ali na Praia da Costa, 1 por andar, eram 10 unidades só. Então, para ter aquela circulação de pessoas estranhas, né, que eles falam, ia ser muito mais complicado. Mas nos prédios que tem mais unidades é um pouco mais fácil. Mas isso realmente é uma dor de muitos proprietários que querem rentabilizar. Né? De fato, é um ganho que você tem. É, né? Um ganho que você tem, mas a pessoa... Se você hoje for comprar um imóvel, você já analisa a convenção. Porque se já passou ali, já foi aprovado, e você quer para esse contexto de short stay, Airbnb, perfeito. Se não, você já sabe que pode, né, você lidar com uma assembleia que não vai aceitar. Né? É um caso recente que eu recebi. A proprietária desse apartamento mora nos Estados Unidos. E ela comprou esse apartamento e fez tudo para Airbnb. Sim. Colocou tudo. E estava sendo utilizado como Airbnb. Mas aí, de repente, o condomínio proibiu. E aí a pessoa ficou com todo o apartamento imobiliário. Oh, meu Deus. E aí começou a procurar imobiliária para colocar para locação anual. Não, aquela locação tradicional, né? Tradicional. Aí teve que mudar, mas o conceito dela era o Airbnb. E teve que alterar. Gente, aí já puxando o gancho para o nosso podcast aqui anterior a esse, não deixem de assistir também, com o Flávio da Cipolatti Incorporação Imobiliária. Ele fala sobre a questão dos empreendimentos que já nascem com pré-aprovação para esse tipo de locação por temporada. Né? Então, assim, hoje, se a pessoa quer investir, é melhor que ela procure esse tipo de empreendimento, né? Que ele já próprio nasce para isso, né? Próprio para isso, né? Mas é uma questão bem polêmica. E a outra questão aqui a taxa condominial é alta. O que acontece se eu não pagar? Mas tem que pagar juros e multa. E depois, se continuar não pagando, vai sofrer um processinho, né? Desse jeito, não tem jeito, né? Como eu falei, condomínio não visa lucro, mas também não pode ter prejuízo. Então, você não paga a taxa de condomínio, a conta pode não fechar para o condomínio. Claro. Então, tem que ter uma atitude rápida aí, da parte do síndico, administrador, ou já passa para o jurídico para tomar providência. Com certeza, porque assim, foi a comparação que você fez foi excelente, Norberto. O condomínio é uma máquina. As engrenagens, elas têm que se encaixar para a máquina rodar direitinho e as coisas acontecerem. Né? Se tem 1, 2, 3, 4 condôminos que não pagam, essa engrenagem vai começar a travar, isso aí, o negócio não vai funcionar. É isso aí. Aí você não consegue pagar a conta, e aí? E a conta não vai fechar. A conta não vai fechar, desse jeito. E condomínio, gente, embora ele seja um ente despersonalizado, né?
ele tem um CNPJ, Sim. né? O CNPJ de um condomínio não visa lucro, né? Mas ele precisa de CNPJ porque ele age como se fosse uma empresa mesmo, Sim. tem uma gestão, né? Você paga a taxa condominial para alguma coisa, né? Não paga por pagar, paga para as coisas funcionarem, para vocês continuarem tendo ali, né, toda a prestação de serviço, conforto, né? Enfim. Sim. Teria muito mais perguntas para falar. Imagina. Muito mais, assim, nossa, é demais, né? Aí você vai estender até amanhã. Mas, Norberto, antes da gente ir para o próximo tópico aqui, que vai ser o nosso último, a LGPD em condomínios, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão dessa empresa, que você agora está com ela, a Águila. Fala um pouquinho para a gente, a que se propõe. Então, rapidamente, né, eu queria começar falando um pouquinho como iniciou isso, né? Sim. Então, em 2009, eu fundei a Destra, esse aqui Destra Síndico Jurídico, mas foi a Destra Administradora de Condomínios. Certo, são empresas diferentes. São empresas diferentes. E logo em seguida a gente fundou a Destra Mão de Obra Terceirizada. Certo. Então, nesse início, a gente administrava condomínio e fornecia mão de obra para condomínios, portaria e limpeza. Perfeito. Em 2015, entrei na sociedade da Destra Imobiliária. E aí fomos um grupo, né? Fizemos um grupo de empresas. Em 2022, vendi a carteira de cliente tanto da Destra Administradora como da Destra Terceirizadora de Mão de Obra para uma empresa de fora. E aí sim mudei para ser Destra Síndico Jurídico. Então, a partir de 2022, eu só estou na atuação de síndico jurídico. Certo. Então, não estou mais na parte de administração de condomínios, mas tenho todo o know-how. E nesse ano, aí a gente fundou a Águila Estratégia Imobiliária. Então, meu foco é nessa imobiliária. Estou trazendo tudo o que eu aprendi nesse mercado imobiliário, né? Tanto da Destra Imobiliária como na área de condomínios também. E trazendo esse know-how para essa imobiliária que tem um nome em espanhol, né? Águila é águia, né? Águia. Então, na verdade, é El Águila, né? Mas complica um pouco mais para o português, né? Sim, para a gente fica um pouco para nossa dicção um pouco mais complicada. El Águila. El Águila. Então, fica nome em fantasia Águila Estratégia Imobiliária. E aí estou trazendo toda essa bagagem, esse know-how para focar na parte de captação e locação de apartamentos. Perfeito. E nisso você faz parceria com corretores de imóveis? Sim. Inclusive, recentemente nós fizemos um coffee break para corretores de vendas, né? Os corretores de vendas são focados, né, na parte de venda e sim, eles têm um networking muito bom na parte de pessoas, né, que tem apartamento para locação ou alguém que quer alocar e a gente fez uma parceria para trabalhar em conjunto nessa parte aí de locação. Ele está trazendo os imóveis. A gente fez uma apresentação muito bacana recentemente. Legal. Na próxima eu vou te convidar, tá? Ah, que bom, que ótimo. Porque além de advogada, gente, vocês sabem, eu sou corretora imobiliária. É isso aí. E aí nós fizemos uma parceria, inclusive com um contrato, tudo certinho, porque o que a gente entende? Que o corretor traz uma captação, mas a captação é dele, não é da imobiliária. Olha então, essa captação vai ficar atrelada a esse corretor enquanto tiver essa captação com a nossa imobiliária. Mesmo que mude, né? Mesmo que mude, enquanto tiver a captação com a gente, o corretor que trouxe, ele vai participar. Ele ganha um percentual em cima. Sim. Ah, isso é muito interessante. Eu vou deixar depois aqui para vocês, na descrição desse vídeo, os contatos do Norberto, das empresas dele, tá? Da Águila, da Destra. Vai ficar tudo aqui na descrição do vídeo. Vocês, por favor, sigam o Norberto também nas redes sociais, né? Obrigado. Muita coisa, ele tem muito conteúdo bom, né? Eu sigo o Norberto no Instagram, traz muita informação, né? Para a questão de condomínios e muito interessante. Parabéns, Norberto. Obrigado. Gente, agora nós aqui vamos finalizando com um tema que é muito atual, embora muitas pessoas ainda não tenham, infelizmente, essa consciência. LGPD em condomínios. Condomínios precisam se adequar à LGPD? É obrigatório? Então, eu como consultora em privacidade e proteção de dados pessoais, eu falo para vocês que embora o condomínio ele seja um ente despersonalizado,
os condomínios, pela resolução número 2 da ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, eles são obrigados, né, a se adequarem às normas da Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente chama de LGPD. O Norberto, que ele é um síndico à frente, né, logicamente preparadíssimo, ele já despertou para isso, né? Então a gente tem essa parceria que eu faço a consultoria em condomínio para adequação de LGPD, e eu queria que o Norberto ele falasse um pouquinho sobre isso, né? Porque surgiu esse interesse do Norberto, ele viu que tinha uma necessidade, ele ficou realmente preocupado, né, com essa questão. Porque você imagina, né, Norberto, o volume de dados pessoais que um condomínio colhe todos os dias, seja residencial, seja comercial. Então, assim, quais são os dados pessoais, assim, mais comuns, né, que são muitos, que os condomínios, eles coletam ali e tratam todos os dias, Norberto, mas, basicamente... Então, assim, eu desconhecia, né, um pouco esse tema, embora a gente... por alto falar, sim, tem que preservar e tal, mas não tinha muito conhecimento. Depois da sua contratação, eu enxerguei que realmente, de fato, a gente precisa ter muito cuidado, né? Sim. E assim, de fato, a gente precisa ter a proteção do CPF, RG, da imagem. Imagem também. Tanto do prestador de serviço, como condomínio, visitante. Isso é importante. Então, o facial, a assinatura digital, a assinatura não, a biometria, né? A biometria os documentos. Assim, tanto da parte do condomínio como dos colaboradores do condomínio. Sim. E também atrela também aos prestadores de serviço, que eu também desconhecia isso aí, que também é muito importante. Exatamente. Então, assim, na minha experiência que eu tive o prazer de te conhecer naquele condomínio comercial, né, que a gente trabalhou junto, de fato aí eu sofri um pouco uma situação que eu não estava preparado para aquilo, né? Exatamente, conta um pouquinho para a gente o que aconteceu. Por ser um prédio comercial, né, tem um fluxo alto de movimento, e a pessoa entrou no normal, né, no prédio comercial, ele faz o cadastro para entrar na sala, libera o acesso e vai. Só que na saída, ele entra em contato com a recepcionista e fala assim, eu quero que você tire os dados que você cadastrou aqui. E a recepcionista ficou coagida e assustada, né? Ela não sabia o que fazer, não né? Não sabia, porque não estava até preparada para isso. Ele falou assim, bem incisivo, né? Tira meus dados, usou a LGPD para falar, né? Isso, de fato, aconteceu dessa forma. E ela ficou assustada e acabou tirando os dados dele. E aí o dono da sala onde essa pessoa foi, solicitou os dados dele. Sim. Então, aí temos dois problemas também, que a gente não pode passar os dados, os dados da pessoa foram perdidos, porque não tinha, perdeu os dados que ela pagou, e aí tivemos uma pequena situação para resolver. Foi resolvido, mas a partir daí que eu falei, não, a gente precisa tomar uma providência aqui. Despertou, né? Então, assim, e um prédio comercial, de fato, tem muito movimento. Residencial também, né? Mas o comercial tem um fluxo alto de movimento que tem que ter esse cuidado. De pessoas, assim, o comercial tem esse fluxo alto de pessoas que às vezes é ali uma vez e nunca mais volta, né? O residencial tem mais aquela frequência, geralmente é um prestador de serviço que vem ao mês. Visitante, um parente. É um visitante, então... essa situação, assim, é uma situação muito grave, né? Por exemplo, no caso, na época, a colaboradora, né, da recepção, ela não estava preparada, ela não sabia o que fazer, ele usou a LGPD, falou pela LGPD, né? E não é bem assim, né? Então, assim, é importante manter esses dados dessa pessoa, porque vai que essa pessoa, dentro ali daquela sala, ela cometeu um crime, né? Não estou falando nem de homicídio, não, mas ela pode ter cometido um assalto, ou ela pode ter feito uma ameaça para alguém. E é bom constar, né, que os dados dela permaneçam ali, dados pessoais e de imagem também, né?
por um certo período, porque isso pode dar um problema sério e depois acaba o condomínio, né, sendo responsabilizado, infelizmente, por isso. Mas quando você tem um condomínio preparado e adequado, né, a gente dá toda uma assessoria de consultoria e de treinamento, né, para esses colaboradores que não sabem como agir. Então, depois do treinamento, que eles fazem milhões de perguntas para a gente, que eles têm muitas dúvidas, né, os colaboradores, a gente esclarece e aí eles começam, né, a agir com mais segurança. Sim. Depois desse treinamento faz muita diferença para eles, porque eles se posicionam diferente. Sim, eles têm mais segurança, né? Passa uma informação já de uma forma mais tranquila quando tem alguma situação. Esse treinamento faz muita diferença, de fato. Com certeza. E como os síndicos, então, eles e as administradoras, né, de condomínio, você vê que elas estão se adequando ao LGPD? Fala da sua experiência. Assim, o síndico que tem que tomar a providência. As administradoras podem dar o suporte, mas é o síndico que tem que, de fato, querer fazer isso acontecer. Isso. Por ser um valor talvez um pouco acima do que o síndico pode aprovar, ele tem que convocar uma assembleia. Vai fazer uma assembleia, né? De fato, é importante fazer isso, porque se a assembleia não aprovar por uma questão de custo ou outra situação, pelo menos o síndico levou essa situação. Exatamente, isso é muito importante, e se de fato acontecer alguma coisa, ele, não, eu levei a assembleia que não quis. Então, tira um pouco a responsabilidade do síndico quanto a isso. Sim, tira então, mesmo. Assim, o síndico tem que apresentar isso aí, tem que passar pela assembleia. Se aprovado, ótimo. Não aprovou, pelo menos o síndico sai. Exatamente. É isso que eu queria falar mesmo, Norberto, porque você vê que isso partiu de você, do síndico. Você teve essa visão, né? Você teve esse insight, né? Esse despertamento. Gente, se existe uma lei, né, que possa tratar e me orientar sobre isso, eu quero entender melhor. E não parou no Norberto, ele levou isso para uma assembleia, né? No caso foi a minha consultoria que fez ali toda a apresentação, a assembleia aprovou, né? Mas muitas não aprovam, né? Não aprovam por causa do custo, né? Às vezes não quer mesmo pagar por isso. Apesar da LGPD ser uma lei federal e obrigatória, né, gente? Infelizmente, muitas empresas e condomínios não estão adequados ainda à LGPD, mas existe um órgão fiscalizador, né, da LGPD, que é a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que agora está aqui atuando a nível estadual. Então, as penas, as sanções para quem não está adequado ao condomínio são muito severas, são muito grandes, né? Então, o Norberto tendo essa visão, né, à frente, ele contrata uma consultoria e ele entende, poxa, eu levei lá na Assembleia, apresentei a proposta. Se eles não aprovaram, passa um tempo, você leva outra novamente, mas olha só como o síndico zeloso, ele age, né, cuidando mesmo do condomínio. Porque você cuidar e ter preocupação com dados pessoais é cuidar do condomínio, né? Então, assim, muitos síndicos que eu já conversei, inclusive já ofereci meu trabalho, eles nem chegaram nesse ponto de querer levar uma assembleia. Não vai passar, né? E vamos abrir já pensa no valor, né? E taxa extra para LGPD. Mas, assim, sempre pensando, é obrigatório, é lei e tem que ser cumprido, né? E que se você fosse dar uma dica aqui para os moradores, né? De como que os moradores, os condôminos, né? Tanto moradores ou, no caso, estou falando de residencial, mas no comercial, os proprietários, né? Das salas, eles precisam também ser zelosos e contribuir, né, com o condomínio e com o síndico na questão de lidar com os dados pessoais deles. Se você fosse dar dicas hoje para os moradores, para eles terem esse cuidado aí com os próprios dados, o que você falaria assim, para eles? Então, o que eu vejo hoje que tem uma situação que a pessoa ainda não enxerga são os grupos, né? Os grupos de WhatsApp, Telegram, e geralmente, né? os grupos, tem grupos abertos aí, tem uns fechados que o síndico que manda a informação, mas tem uns abertos que são dos próprios moradores. E aí tem, de fato, inclusive ocorrido algumas situações nesse sentido de publicar uma coisa que não deve, uma informação, ou uma imagem.
por exemplo, alguns condomínios liberam as câmeras da área comum, não na gravação, mas ele pode enxergar a câmera da área comum e, pues, nesse momento aconteceu algum movimento aí de printar e colocar no grupo. Olha, por exemplo, aconteceu, printou a pessoa na piscina comendo o que não deveria, e printou, justo abriu a câmera, viu isso aí, printou e mandou ela no grupo. Compartilhou, né? A imagem. Compartilhou a imagem. Então, assim, essa situação, o que pode acontecer, né? A pessoa se sentir lesada ou não gostar daquilo que ele fez. E querer abrir um processo. E o processo pode ser tanto administrativo, gente, como judicial também, né? Se for judicial, geralmente as pessoas, elas pedem a indenização por danos morais, porque tem imagens que são divulgadas, né, e que não tem uma autorização, não tem uma permissão, não tem uma finalidade específica para divulgação daquela imagem. Então a pessoa se sente lesada e pode condenar, e todo mundo fica prejudicado, porque se tem uma condenação, o condomínio acaba respondendo, os próprios moradores vão ter que pagar por isso. E pode ser que também a conta recaia no síndico, né? Exatamente, tem a responsabilidade civil também do síndico, né? Principalmente o síndico que não teve esse despertamento ainda, né? De, não, eu tenho aqui uma consultoria de LGPD, nós vamos passar isso para eles, esse problema, eles vão resolver. Então, assim, é algo realmente muito sério. Então, eu queria deixar esse alerta aqui para vocês, né? Condomínios precisam se adequar à LGPD, para se evitar todas essas questões que envolvem, né, os dados pessoais e compartilhamento indevido. E é todo um trabalho que é feito também com os prestadores de serviço, né, porque os prestadores de serviços terceirizados, eles também precisam ter essa consciência de que o condomínio ele está adequado, está se adequando ao LGPD, para que ele também tenha responsabilidade, né, no tratamento dos dados, da condução dos dados pessoais. De fato. Norberto, nós estamos aqui encaminhando para o final do nosso podcast. Passa muito rápido, que né? Pena, passou rápido. Pena, né? Passa rápido, voa, assim, a gente nem vê, é um bate-papo tão bom, né? Tá legal. Mas eu queria agradecer muito a sua presença aqui no Foco no Imobiliário, né? A presença do Norberto, esse profissional, né, extraordinário aí, trazendo informações muito relevantes para a gente. Você gostaria de dar algum recado aqui final, deixar uma palavra? Morar em condomínio é uma comunidade. Você está dentro de uma comunidade onde as pessoas têm família, têm seu lazer dentro da comunidade, têm sua rotina, e o síndico tem que estar preparado para isso. Com certeza. Então, na hora de escolher um síndico, saber quem é o caráter da pessoa, quem é o profissional que vai estar tomando conta das finanças, e não só as finanças, né? Fazer isso acontecer de uma forma mais leve, né? Mais leve. Porque, assim, de fato, 100% não vai acontecer, mas exatamente, pelo menos minimizar os problemas, um síndico profissional pode minimizar. Perfeito, vou deixar as descrições aqui das empresas, o contato do Norberto, as redes sociais dele. E hoje nós encerramos aqui mais um episódio do Foco no Imobiliário Podcast, o podcast do mercado imobiliário. Se você ainda não segue a gente aí no YouTube, nas nossas redes sociais, e nos vemos no próximo episódio. É isso aí.